Oi, oi! Vídeo para esclarecer sobre um assunto que faz algum tempo eu percebi que talvez poderia ser mal interpretado pelas pessoas que assistem os meus vídeos. Então esse vídeo tem um único objetivo de esclarecer sobre isso. De fundo, hoje a gente tem a trilha sonora maravilhosa do caminhão que fica embaixo da minha janela. Todo dia, nesse mesmo horário, ele marca a presença logo abaixo da minha janela, 7º andar, e eles ficam fazendo algumas coisas misteriosas lá embaixo que eu não sei o que são, mas enfim, tá aí o barulho, talvez vocês escutem, talvez não, eu quero gravar esse vídeo logo, então vai ficar assim mesmo. C'est dur être bébé. A questão é sobre a imagem, a velha questão da imagem. Eu tenho falado sobre isso quase desde o começo do blog. Aliás, o meu blog tá com 2 anos. Pois é, em agosto ele completou 2 anos. Eu não comemorei, não fiz nada, mas ele tá com 2 anos. Pois é. Parabéns, parabéns pra mim, parabéns pro blog. Pois é. Beleza. A questão da imagem, voltando, é uma coisa muito pertinente à minha cabeça e muito pertinente no meu blog. Especificamente porque o baralho que eu estudo, que é o baralho Waite-Smith, esse aqui, trata basicamente da imagem, a chave pictórica para o tarô, a imagem, basicamente, né? De agora em diante eu vou chamar ele de Waite-Smith por questões éticas. Então não é mais Rider-Waite-Smith, nem Rider-Waite, é Waite-Smith. Esse vai ser o nome, acabou a questão dos nomes, graças a Deus. Eu sempre falei no meu blog sobre a importância das imagens, não ficar racionalizando tanto e ter uma relação mais próxima com o desenho, com a imagem, e eu já falei também de exploração plástica das imagens, blá blá blá. No entanto, eu tenho visto por aí pessoas lendo as cartas de forma muito distante do significado, digamos assim, intencional das imagens. E falando, beleza, eu tô lendo as imagens e é isso aí, isso significa isso pra mim porque a minha intuição junto com a imagem tem dito isso e blá blá blá. Ainda que isso não seja especificamente por minha influência, pelo menos isso não é mencionado, eu percebi que existe uma semelhança muito grande entre o meu discurso no geral e o discurso das pessoas que usam dessa forma as cartas. E o meu objetivo desse vídeo é justamente esclarecer que essa semelhança, essa similaridade, ela não é tão grande quanto ela parece ser, porque não é assim que funciona na minha cabeça. O que eu quero dizer, sendo bem direto, se você vê o 3 de copas e você decide que aquela carta está significando naquele momento, naquela leitura, sei lá, um ménage à trois lésbico, você tem todo o direito de fazer isso. No entanto, eu tenho as minhas sérias dúvidas de que o Arthur Waite quis dizer isso quando ele mandou a Pamela desenhar aquela carta. E isso vale para outros baralhos também, eu acho. Quando o Waite desenhou, ou mandou a Pamela desenhar, ou sei lá quem quis desenhar essas imagens, eles não fizeram isso do nada. E mais importante do que isso, eles não fizeram isso querendo que as pessoas achassem que isso aqui fosse qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. Os esforços aqui são claros em sumarizar conceitos através de imagens e da linguagem pictórica. Quer uma prova? Ótimo, vamos pegar o livro. Aqui, o livro. Tarô a Sorte pelas Cartas, da Editora de Ouro. Na verdade, isso aqui é uma tradução em português pro livro The Pictorial Key to the Tarot. Eu não sei se vocês conseguem ler ou se ela vai conseguir focar aqui, mas está aqui. Esse livro foi o livro que o Waite escreveu a respeito das cartas, que ele lançou em 1909. Esse livro diz basicamente o que eu tô falando pra vocês. Um exemplo claro disso, que eu gosto de usar sempre, porque ele é muito emblemático, é o exemplo do 2 de paus. E eu vou dar uma lida no 2 de paus pra vocês, porque eu acho muito óbvio as intenções do Waite em relação a essa relação de conceito e imagem, quando a gente dá uma lida no 2 de paus. Ou 2 de bastões. Então é isso aí, irmãos. Agora leiamos juntos essa passagem do livro do Waite. Um homem alto olha de um terraço para o mar e a praia.
tem um globo na mão direita e segura com a esquerda uma vara em que se apoia na murada do terraço. Outra vara está presa em uma argola. No lado esquerdo podem ser vistas a rosa e a cruz e o lírio. Pois é, aí a gente tem as significações divinatórias. Entre as leituras alternativas não há conciliação possível. Por um lado, riquezas, fortuna, magnificência. Por outro, sofrimentos físicos, enfermidade, aborrecimento, tristeza e mortificação. Palavra de efeito, de pacto, mortificação. O desenho apresenta uma sugestão. Um senhor contemplando os seus domínios e, alternativamente, olhando para um globo. Assemelha-se à tristeza, à mortificação de Alexandre no meio da grandeza das riquezas desse mundo. Waite sempre escrevendo difícil, mortificação. Então a gente tem aqui um cara que é rico, que tem toda essa coisa então de riquezas, fortuna, magnificência, né? Grandeza, blá blá blá, tá no alto, olhando para tudo que ele tem, blá blá blá. Por outro lado, tem a ideia de que ele tá com o mundo nas mãos. Então ele tem, o mundo dele, que é o mundo, as terras dele, mas ao mesmo tempo ele tá olhando o mundo, dizendo, porra meu, olha o que tem de tão grande no mundo pra ter, eu não sou nada. Ou talvez a gente possa ler também como o próprio Waite diz, mortificação de Alexandre no meio da grandeza das riquezas desse mundo. Quem não sabe a história do Alexandre, conta-se que quando Alexandre dominou o mundo inteiro, Alexandre o Grande, se é que você ainda não se tocou. Quando ele dominou o mundo inteiro, Alexandre o Grande, período helenístico, lindo, macedônico, blá blá blá. Quando ele dominou o mundo inteiro e ele viu que não tinha mais nada para conquistar, ele ficou muito deprimido e dizem que ele se matou. Pois é. Então, através da leitura, da explicação do Waite sobre o 2 de bastões, a gente percebe que ele claramente favoreceu os significados que giram em torno das ideias de grandeza, de poder e de riqueza, mas ele quis deixar como um lembrete também que essa carta pode significar tristeza, às vezes doença, sofrimento físico, porque numa outra significação ela tem essa conotação. E ele fez então, ele usou como um link para essa ideia a coisa toda do Alexandre, que como ele mesmo disse, estava triste diante do mundo, da grandeza do mundo que ele tinha conquistado. Então uma pessoa ia olhar para isso aqui e, essa é pelo menos a ideia dele, ela ia olhar para o desenho e ia ver toda a ideia de grandeza e tal, mas também ia lembrar que essa carta pode significar um pouco de tristeza ou um pouco de desânimo às vezes. Simples assim, e isso funciona com todas as outras cartas. E é assim, é outro dia, hoje. O que o Waite quis basicamente foi juntar os significados das cartas com ideias nos desenhos. Pois é, e para você entender os desenhos, porque às vezes eles são estranhos, você tem que primeiro de tudo ler o que está aqui. Pois é. Ele fala, entre as leituras alternativas não há conciliação possível. Isso só já evidencia o fato básico de que o Waite usou como fonte para compor o leque de significados para as cartas dele vários autores, o que é notório. Várias fontes. Leia-se o Eteila, francês, precursor, finíssimo. Eliphas Levi, que o Waite traduziu para o inglês até dizer chega, então ele conhecia muito bem Eliphas Levi. Papus, eu acho que Papus ou Papus. Se você catar os significados da Golden Dawn, que a gente não pode esquecer, Golden Dawn. Se você catar os significados da Golden Dawn, do Eteila, do fulano de tal, blá blá blá, e depois comparar com o que ele diz aqui, com os desenhos, você vai ver que ele basicamente fez uma mistureba, assim. Ele, como todo bom libriano, juntou tudo que juntar tudo, e assim, pegou, achou que ele achava, juntou o que ele achava mais adequado, e fez o significado das cartas. O baralho Waite-Smith, trocando em miúdos, é uma grandíssima salada de tudo que estava rolando na mentalidade dos significados das cartas naquela época. E ele buscou, no desenho, conciliar essas várias fontes. Por que ele buscou fazer isso? Porque, na verdade, ele quis usar as imagens das cartas como expedientes mnemônicos. Ele teve uma sacada. Ele percebeu que, porra, essas cartas significam alguma coisa, mas é um saco ficar lendo elas, tipo, vamos dizer, 5 de pau, 5 de bastões. Aí tem lá 5 bastõezinhos, né, no tarô de Marseille ou em qualquer outro lá. Naquela época que ele criou esse baralho, os significados das cartas estavam todos circunscritos às ordens esotéricas. Então, para você saber, você tinha que entrar numa ordem esotérica e participar de toda aquela monte de coisa que eles ensinavam você a fazer e aprender a jogar carta.
Ou se não, sei lá, você enveredava pro caminho mais margem, né, mais alternativo e ia, sei lá, aprender com alguém, não sei. Mas enfim, era mais difícil o acesso do que hoje, não tinha internet, por incrível que pareça. Aquela coisa toda, ele falou, não, a gente pode fazer isso melhor. Então vamos juntar esses significados, vamos pôr um desenho aí. Então o pessoal vai conseguir ler, vai popularizar, todo mundo vai entender. Isso quebrou tudo isso, porque através do desenho, através das imagens, ele traduziu os significados do livro. É por isso que o nome chama a chave pictórica pro tarô. Pictórico vem de picto, vem de imagem em grego. Basicamente é isso. É por isso que ele é tão popular, porque ele foi feito por um libriano e por uma aquariana. Quando eu falo pra gente, então, se jogar nas imagens, se lançar nas imagens, eu digo isso partindo da ideia, que pra mim sempre foi meio óbvia, de que a gente vai usar como lastro as ideias que ele passou e o nosso senso comum na hora de dizer o que o significado quer dizer. A gente usar como referência o significado intencional do autor, antes da gente fazer as nossas próprias divagações e blá blá blá. Se você quiser ver tal ou tal desenho como uma coisa que não tem nada a ver com a carta, como por exemplo, se você quiser ver, sei lá, essas pessoas que estão aqui na morte como questões de briga familiar, e você olha pra essas pessoas aqui da morte, o cara tá caído e você fala, nossa, o pai já tá doente, e aí você olha pras crianças e fala, as crianças estão se deprimindo. Se você quiser ver assim, beleza, você faz o que você quiser, o baralho é seu, a leitura é sua, eu não sou ninguém, nem ninguém é ninguém pra falar que isso não pode ser feito. No entanto, isso não é o que eu digo, mas é basicamente isso que eu quis dizer com isso. Espero que eu tenha sido claro, porque eu não sei se eu explico bem essas coisas. Mas se alguém tiver dúvidas, comentários ou qualquer coisa assim, por favor me digam. Eu gosto de discutir sobre conceito versus imagem, sobre essas coisas todas, sobre o quem vê e o que é visto, sobre o ver e ser visto. A questão da imagem e do ver e do olhar, ela é vasta, ela é muito grande, ela vai muito além do tarô. E cada vez mais tem me fascinado. É isso aí. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. É isso.